Fala galera, beleza? Aqui é o professor João Bosco da Duplo Bravo e eu tô aqui para poder tentar esclarecer melhor essa polêmica toda que está sendo gerada por causa daquela declaração lá do delegado Cunha falando sobre o impacto, né, como é que se dá a ação lesiva do projétil de fuzil. Eu quero esclarecer de cara que eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, cara, eu sou a favor de qualquer policial. Eu não tô criticando ele, eu tô criticando a informação que ele passou, que eu considero tecnicamente incorreta, e depois apareceu também no Instagram dele lá um outro camarada lá, o Paulinho, que eu também não tenho nada contra ele, não conheço nenhum dos dois, mas eu não tô criticando as pessoas deles, eu tô criticando a informação que eles passaram, que foi, vamos colocar, distorcida, tá? Por eles mesmos, da forma como eles apresentaram. Então, para poder explicar como é que se dá esse movimento do projétil, que não é só o de fuzil, mas de qualquer arma de fogo com cano de alma raiada, eu vou usar um projétil de calibre 12.7 por 99, o conhecido .50 Browning, tá? Só porque é mais fácil da gente visualizar, ele é maior, né? E isso acontece não só com esse calibre, como qualquer outro projétil de arma de fogo com cano de alma raiada. Só que existe uma diferença entre as armas de fogo com cano de alma raiada, as armas curtas e as armas longas. Vamos colocar aí como eu gosto de falar, entre os calibres de baixa e alta velocidade, tá? Aqui eu tô com um projétil de calibre .45 ACP, tá? É um projétil de recarga do calibre .45 ACP. O importante é a gente mostrar o formato. Então observe a diferença de formato entre esse projétil e esse projétil aqui, tá? O que é que a gente consegue perceber? Os projéteis de fuzil, eles têm um formato que a gente chama de mais oblongo, tá? Por que ele tem um formato mais oblongo, a ponta mais pontiaguda? Por quê? Porque são projéteis para serem empregados a grandes distâncias. E para isso eles precisam de mais eficiência na hora de cortar o ar, para vencer a resistência com o ar. Então eles têm esse formato aqui para poder propiciar um melhor coeficiente balístico. Pô, professor, o que é coeficiente balístico? Vá lá no meu artigo na InfoArmas que você vai ver o que é coeficiente balístico. Eu fiz uma série de 3 artigos explicando a diferença entre você falar calibre de alta energia e calibre de alta velocidade. E lá eu detalho o que é coeficiente balístico. Então o que acontece? Vamos entender para que serve o raiamento do cano da arma de fogo. Vamos supor que a arma não tenha raiamento, tá? Vamos supor que a arma não tivesse raiamento. O projétil sai do cano. Existem diferenças, né, no formato do projétil. O projétil não é perfeitamente simétrico. Existe diferença entre o centro geométrico e o centro de gravidade do projétil. E existem várias outras diferenças, por exemplo, deformidades que o projétil pode ter, que vão fazer com que, se não tiver nenhum tipo de compensação, ele tenha realmente a tendência de tombar. Presta atenção. Se o cano não tivesse raiamento, tá? O projétil sai e realmente tomba. A gente observa isso em armas artesanais, isso aí está descrito no meu livro, e a gente observa isso em armas de fogo com cano de alma raiada, que já estão com raiamento muito desgastado, de maneira que ele não consegue impor o sentido de rotação do projétil. Então, realmente, existem armas que o projétil pode sair e tombar logo depois que ele sai do cano, mas isso não é o caso geral, isso é o caso específico de armas de fogo com cano de alma lisa empregando projéteis singulares, tá? Desde que o projétil não tenha algum tipo de raiamento para poder impor uma estabilização, como ocorre nos projéteis de espingarda, né? Os balotes. E ocorre nas armas de fogo que o arreamento já está desgastado. Eu já peguei para exames lá no Instituto de Criminalística algumas armas com arreamento bastante desgastado, que realmente a 2, 3 metros o projétil já batia de lado. Mas isso aí não é para potencializar lesão, pelo contrário. O caso que acontece nos projéteis de fuzil é justamente o projétil viajar com a ponta voltada para frente. Afinal de contas, ele tem esse formato aqui por um motivo específico, que eu falei, que é propiciar o alcance maior. Então, o que acontece? O projétil de fuzil ele tem um formato que a gente chama de oblongo, tá? Justamente para propiciar o melhor coeficiente balístico. Então, vamos supor que o projétil sai do cano sem raiamento. Então, o projétil realmente ele tem a tendência de tombar. Mas vamos supor que você percebeu que o projétil está tombando e você quer que ele atinja com a ponta. Porque com a ponta ele vai ter um potencial de penetração muito maior, de rompimento de anteparos muito maior. Porque pressão é força sobre a área, né? Então, se o projétil bate de lado, ele tem uma pressão menor, consequentemente ele não vai conseguir penetrar a superfície com tanta facilidade. Então é importante que ele bata com a ponta. Então vamos supor que o projétil saiu do cano e começou a tombar.
Tá? Aí você percebeu, foi lá rapidamente, de flash, e girou o projétil em 180 graus. Girou ele em 180 graus. Qual vai ser a tendência dele agora? Vai ser ele tombar para baixo. Já que a tendência dele era tombar para cima, você girou, a tendência dele vai ser tombar para baixo. Você percebeu que o projétil tombou para baixo, você correu lá de novo e girou ele em 180 graus. Ele vai lá e vai ter a tendência de subir de novo. Então o que está acontecendo com a trajetória dele? Ao invés da trajetória dele, ao invés do movimento do projétil se dar com o projétil rodando dessa forma aqui, que não é interessante, isso não é interessante para a gente, esse movimento que a gente fez de rotação do projétil fez com que ele fosse corrigindo, compensando esses desvios da trajetória que ocorre com ele. E aí o que acontece? Para a gente não ter que dar o tiro e sair correndo atrás do projétil rodando, ele já sai do cano da arma de fogo girando. Então ele sai girando. Para quê? Para que essas pequenas interferências na trajetória, no posicionamento do projétil no ar, sejam compensadas. Então lembra aquele movimento que eu fiz, né? Entenda o seguinte, quanto mais rápido eu fizer esse movimento, tá, de girar o projétil, menor vai ser essa compensação. Então quando o projétil sai do cano girando rapidamente, né, esse movimento vai ser praticamente imperceptível, tá? Então esse movimento que a gente chama de compensação do projétil em torno do centro de gravidade, a gente dá o nome de nutação. Eu fiz uma publicação explicando esses movimentos. Então vamos lá. A gente tem a rotação, que é o projétil sair rodando do cano por causa do arramento. Tem a nutação, que é a compensação dessas imperfeições do projétil, né? Então o projétil ele sai girando dessa forma, ele sai rodando assim e sai sambando dessa forma em torno do centro de gravidade. E tem o terceiro movimento de rotação que o projétil tem, né? Então a gente tem a rotação, que é em torno do eixo geométrico do projétil, tem a nutação, que é em torno do eixo da gravidade, eixo de gravidade do projétil, e temos um movimento de precessão, que é um movimento de rotação do eixo geométrico do projétil em relação ao eixo da trajetória do projétil, tá? Aqui eu estou exagerando muito o movimento de precessão. Porque, novamente, quanto mais rápida é a velocidade do projétil, menor é esse movimento de precessão. Então, quando o projétil sai do cano, ele tem estabilização, ele sofre uma pequena desestabilização por causa da ação dos gases, que a gente chama de balística intermediária. Se você quer saber um pouco mais sobre a balística intermediária, vai lá no livro do Gaspar, ou Anotações sobre a Doutrina Policial, volume 2, que é o de balística, do Luiz Gaspar Ribas Maris. E aí você vai ver como é que se dá esse movimento essa questão da balística intermediária. Então o projétil sai com alguns centímetros ou alguns metros, alguns centímetros, um pouco mais de alguns centímetros, dependendo do calibre, ocorre a estabilização do projétil. E aí ele vai viajar com o eixo da trajetória, com o eixo do projétil alinhado com o eixo da trajetória. Então não tem esse negócio do projétil sair capotando, não. Que nem eu falei, a menos que a arma não tenha armamento e não vai ser algo interessante. Então o projétil, ocorre essa estabilização do projétil, ele sai, ele passa no cano rodando. Aí a partir do momento que ele sai, os gases ainda estão atuando, interfere um pouquinho nesse movimento dele, mas é muito pouquinho. Onde é que isso vai fazer diferença? Lá no tiro de precisão, quando a gente for lidar com tiros de 300, 400, 500, 1.000 metros, 2.000 metros, aí vai fazer diferença. No nosso caso de combate urbano, que as distâncias são muito pequenas, essa balística intermediária ela vai ser desprezível, tá? Então o projétil vai sair com o movimento de rotação preponderante e lá na frente, à medida que ele for perdendo velocidade por causa do atrito com o ar, esses movimentos vão ficando mais evidentes, né? Esse movimento de nutação, né? E o movimento de precessão vão ficando mais evidentes até que lá no final da trajetória, principalmente com tiros angulados, o projétil vai perder essa estabilidade e aí vai começar a tomar. Mas aí a gente não vai ter nem eficácia nenhuma, vai ter uma eficácia muito pequena, justamente porque ele não vai ter a estabilização da trajetória, tá? Então, o que acontece? A ideia aqui é mostrar que não existe esse negócio aí que o delegado Cunha, depois que o Paulinho lá comentaram, de que o projétil sai com o objetivo de tombar. Não é isso que acontece, tá? O projétil pode até tombar em armas que apresentem ausência de armamento.
E isso aí não é o que acontece nos calibres de fuzil. Por quê? A gente já viu, gente, esse projétil que tem a pontinha vermelha por um motivo, né? Esse aqui é um projétil traçante. Ele tem um composto aqui na base dele aqui, que faz com que ele fique incandescente e você consiga ver o facho luminoso à noite. E para isso acontecer, ele tem que estar com a ponta virada para frente. Se ele tombasse, se ele fosse rodando, você não conseguiria ver. A gente tem várias configurações de projétil de fuzil, por exemplo, os projéteis SAT, os projéteis SS-109, que é importante que eles batam com a ponta. Porque se eles fossem rodando e batessem de qualquer jeito, não ia fazer a menor diferença. Ah, mas e a lesão se o projétil bate tombando? Gente, com as distâncias pequenas e com a arma que apresenta deficiência no armamento, realmente vai ter uma lesão significativa. Por quê? O projétil vai tombar, vai realmente bater de lado, ele vai ter um coeficiente de arrasto, que é diferente do coeficiente balístico, vai ter um coeficiente de arrasto grande e pode produzir sim uma grande lesão de entrada. Mas isso aí, novamente, é em distância muito curta, porque se o projétil sair girando, ele vai perder rapidamente o alcance dele, porque ele vai ter grande resistência com ar. Imagina, como é que é mais fácil o projétil cortar o ar? Assim ou assim, né? Assim ele vai viajar muito menos. Você quer fazer experimento? Faz o seguinte, tá com o carro andando mais rápido, bota sua mão para fora da janela só um pouquinho para o caminhão não levar e coloca sua mão assim e coloca sua mão assim. Você vai perceber que se você colocar sua mão assim, ela vai cortar o ar com mais facilidade. Se você fizer assim, o ar vai empurrar a sua mão para trás, ou seja, você tem que empurrar o ar para frente com mais força. Isso aí é a expressão do coeficiente de arrasto, que é o que aconteceria se o projétil batesse de lado. Mas, novamente, isso não é interessante, não é o que ocorre na maioria absoluta dos tiros de fuzil. Na terceira edição do meu livro, que eu não tenho previsão de lançamento, mas eu já estou escrevendo, já estou trabalhando nela, eu vou trazer um capítulo inteiro falando sobre ferimentos de tiro de fuzil. E eu vou explicar todas essas questões. Eu espero que você tenha entendido, tá? Essa questão. Tem muita gente falando, não entendi a diferença entre o movimento de nutação e o de precessão. Eu vou explicar só mais uma vez para que vocês entendam. A nutação é a variação do projétil em torno do eixo de gravidade, tá? E a precessão é a variação do projétil em torno do eixo da trajetória. Então a nutação, você vai olhar para o projétil, ele vai estar assim. E a precessão, o projétil vai estar viajando assim, ó, variando em torno desde a trajetória. Novamente, eu estou mostrando os movimentos exagerados. Espero que você tenha entendido o vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que a gente consiga levar informação de qualidade. E se você quer realmente aprender balística, se você quer realmente aprender os conceitos modernos de balística, vai lá, procura o curso Balística de Combate da Duplo Bravo, e em breve você vai ter o curso de balística de combate no Brasil inteiro. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.